tem que falar desse imbecil que invadiu o campo, que nem sabe dar um soco na cara de alguém e invade o campo. Pô, entrou bêbado, deu um empurrão ali. E é o que eu falo. O Atlético Paranaense vai ter que ser punido, né, Flávio Prado? Porque isso é muito perigoso. Podia ser um soco na cara. Se fosse alguém realmente que saiba brigar, o Hugo podia levar um soco na cara de bobeira, porque ele veio por trás do Hugo. Veio ali pelo lado, né, do Hugo. Qual punição que você acha que o Atlético pode sofrer e mais um imbecil que prejudica um clube, né? Bom, o Santos, quando ele teve esse problema da invasão e agressão ao Cássio, ele pegou 7 ou 8 jogos. 7 ou 8 jogos o campo foi interditado por 7 ou 8 jogos. Aí vai depender muito da situação, de como é que o jogamento vai ser feito. Pode ser só para Copas, pode ser direto, não dá pra gente saber. Acho que o Atlético vai ser punido. Agora, o que eu cobro é uma posição igual a que o Palmeiras tomou com relação à primeira tentativa de invasão do CT e depois aqueles atos jogando bomba e tal. O Palmeiras foi atrás, entregou os caras pra polícia e um deles foi preso anteontem. Um dos caras que também estava no meio daquela história lá da morte de um torcedor do Cruzeiro. Então, o Palmeiras tem colaborado. O Palmeiras faz o BO, entrega toda a documentação, entrega as cópias dos circuitos internos. Ou seja, o Palmeiras não tem ajudado esses vagabundos. E eu espero que o Atlético faça a mesma coisa. Entra com o BO, porque o Atlético vai ser prejudicado. Tente, se o cara tiver algum dinheiro, que ele pague as multas que o time vai receber. Enfim, aperta bastante o cara para servir de exemplo. O Palmeiras já mostrou que não está dando mole. O cara tenta fazer alguma coisa, eles vão para a polícia, eles fazem o BO, eles entregam todo o material disponível e tem sido muito bom. Então, o cara está lá preso. Espero que fique lá por bastante tempo. Espero que o Atlético faça a mesma coisa. Tem até a obrigação de fazer isso, que ele vai ser muito prejudicado. Quem prejudica o clube tem que receber uma punição, tem que ser processado pelo clube, porque não se admite um negócio desse. Espero que o Atlético Paranaense tenha essa postura também. Né? Porque essas imagens aí são um absurdo. Um absurdo. O cara chegou até o Hugo. Não é nem dizer que ele só invadiu o campo, ele chega até o Hugo. Esse é o problema. Né? É porque se ele invade, pegam ele ali antes de entrar em campo, mas ele chega no Hugo, ó. Ele chega no Hugo. E podia ser um cara, sorte que o Hugo viu, que era um idiota, e ele tratou com desprezo. Tipo, o que esse cara, né, tá chegando aqui, tá nitidamente embriagado. Agora, poderia ser pior, poderia estar com uma faca, poderia dar um soco na cara do Hugo Souza, e isso não pode acontecer. O que repercutiu muito, e aí é polêmica de novo, tá? De novo, polêmica com grama artificial, com gramado sintético. O Depay, depois do jogo, ele fez uma reclamação, e pra mim, que eu não gosto de ficar em cima do muro, com total razão, pô. Total razão. O Vampeta já falou isso aqui 1000 vezes. Veio um cara tentando defender grama sintética aqui no nosso programa e a gente questionou na cara dele, porque o Vampeta realmente afirma não é igual jogar na grama sintética, jogar na grama natural. Mesmo sendo essa grama sintética que é uma mistura, né? Que eles chamam, que não é igual àquela que a gente joga na pelada. Agora, o Depay, ele reclamou muito do gramado sintético, depois de ter jogado por 20 minutos, hein? Ele jogou por 20 minutos. Olha a postagem que fez o Depay. E aí o Depay, ele faz uma postagem pro mundo inteiro. Não é só pro Brasil. Porque ele posta em inglês. E aí a gente botou aí a tradução, e aí o Depay disse: a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando vocês vão ouvir os jogadores? Cara, é de novo a polêmica da grama sintética. E aí, Vamp, eu pergunto primeiro pra você, porque você ataca pesado. E realmente é verdade, Vamp. Ele disse: quando vocês vão ouvir os jogadores? Que se dane dirigente, CBF, quem tem que escolher o tipo de grama que vai jogar é quem tá dentro do campo, pô. Então, teve esse debate que a gente teve aqui até no programa ao vivo, né, com um dos representantes, ou presidente da empresa que faz as gramas
artificiais, nada contra, mas pro futebol profissional eu acho que não é o adequado, né? Eu acho que os clubes também podem sim. Se você pega, vou falar só da primeira divisão, e se quiser eu boto da segunda. O Corinthians joga sozinho no seu estádio, o Santos sozinho no dele, São Paulo sozinho no dele, Palmeiras no dele. O Maracanã ainda entendo que manda os jogos Fluminense e Flamengo. Na Bahia o Bahia joga sozinho no dele, o Vitória sozinho no dele, o Sport também no dele. Você pega o Atlético Paranaense no dele, Curitiba tem um dele, Grêmio tem um dele, Cruzeiro, o Atlético Mineiro tem um dele, o Cruzeiro também tem. Então, o Juventude tem, Goiás tem, cada um manda o seu. A não ser ali em Fortaleza e Ceará, que divide o mesmo campo, e Flamengo e Fluminense divide. Os demais tudo, não é possível que só um clube joga no seu campo não tenha condições de administrar uma grama, deixar uma grama perfeita. Eu vejo jogos do Juventude, ó, um tapete, vejo jogos no Beira-Rio, tapete, o Grêmio agora melhorou muito. Então, quem vai jogar é o atleta. Deixa que os caras decidem. Ah, não, porque precisa fazer show, tudo bem. A gente está falando da grama. Se o estádio tem um contrato que tem que ter show, tudo, mas ninguém pode responder melhor de grama do que quem vai jogar. Não é diretor de futebol, não é dono de empresa de campo sintético, não é presidente de clube. É o atleta que está ali jogando. Manda o jogo agora aí, vai ter 2 amistosos aí, o jogo das eliminatórias, por que não botou no campo sintético? Não falta. Manda a seleção brasileira jogar. Não é uma coisa boa? Todo lado do Depay e dos demais jogadores. Não, e todos, né, que jogaram na Europa, que foram grandes, reclamaram. Lucas reclamou, Thiago Silva reclamou, Neymar reclamou, Depay agora reclamou. Todos, Jorginho. Eu sou a favor da grama natural, sempre. E provavelmente não vai acabar, né, Bruno? Provavelmente não vai acabar a grama sintética, porque é dirigente que tem muito poder, é empresa que tem muito dinheiro. É isso que desanima na CBF. Eu chamo a CBF de lixo por causa disso. Porque o que interessa é relação, é politicagem, é dinheiro, não é o nível do futebol. A CBF é uma instituição política, mas os clubes também são, né? Os clubes, acho que eles estão juntos nessa, né? A CBF, ela é uma ótima vilã para os clubes, para ela levar tudo, apanhar de todo mundo, e os clubes nada, que aí é uma questão também dos clubes. Se eles têm uma liga de clubes, isso poderia estar uma das normas, como deve ser o gramado, como a exigência, a padronização de um gramado. Só que, como sempre, em todos os assuntos, cada um puxa para o seu lado. Quem tem gramado sintético vai defender com qualquer argumento. Quem não tem, vai atacar. Mas os jogadores, que aí eu concordo totalmente com o que o Memphis colocou aí, e o Vampeta já falou várias vezes aqui, o Vampeta que foi um ótimo jogador de futebol por muitos anos, e os jogadores fizeram recentemente uma manifestação em relação a isso, vários jogadores de times de Série A. E me parece que entre os jogadores é uma unanimidade. Claro que os jogadores que atuam em times que têm gramado sintético, eles não vão se expor dessa maneira, né? Os jogadores do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, mas me parece que entre os atletas não tem muita dúvida em relação a isso, não tem muita discussão. Todos falam, todos que se manifestam, eles falam que o gramado artificial é uma outra coisa, é um outro esporte. Aí eu não vou nem entrar na questão de risco de lesão, porque isso aí acho que precisa de uma comprovação mais clara. Mas muda o jogo, muda a maneira de jogar, muda a velocidade do jogo, muda o kick da bola. Isso são os atletas que falam, não sou eu. Então é uma questão que tem que ser discutida de uma maneira séria. O duro é que aqui é sempre cada um puxando para o seu lado, né? Não tem uma discussão, vamos sentar e conversar sobre o que é melhor para o campeonato. Não tem isso, é cada um puxando para o seu lado. Isso vale para a questão de direito de televisão, para a distribuição de dinheiro na competição, para a formação de uma liga e também para a questão do gramado. É sempre cada um puxando para o seu lado. Não há um pensamento conjunto. Vamos pensar no que é melhor para o nosso campeonato. Isso não existe. Então, nesse ponto, eu coloco os clubes muito responsáveis por Bruno, tudo. Mas eu até concordo que na politicagem os clubes também são uma vergonha. Mas aí não é politicagem, pô. Aí é o nível do futebol. Sim. Aí é você dar uma estrutura ideal pro futebol. O futebol brasileiro não tá tão rico.
Só o Brasil tem grama sintética. É uma coisa, não tem sentido, né? E aí cada um acaba puxando pro seu lado. Não há essa discussão séria. Vamos sentar todo mundo numa mesa e discutir isso. Ó, chama os atletas, nesse caso da grama sintética, para conversar. Ó, por que vocês acham que a grama sintética é muito ruim? Ouve os caras. Chega a uma conclusão. Aí quem tem grama sintética, o duro é que não abre mão de nada. Como quem vê uma vantagem em alguma coisa, numa questão de dinheiro, de venda de contratos de TV, também não abre mão de nada. Nunca ninguém abre mão de nada. Que aí você tem que sentar e conversar. Ó, os atletas estão falando isso. Vocês que têm grama sintética, o que dá para fazer para melhorar? O que dá para fazer para tentar atender os jogadores? Os jogadores estão falando sobre isso. Que eles que entram em campo, eles que jogam na grama sintética. Então é uma coisa que dificilmente ou vem uma imposição de cima para baixo da própria CBF. Isso é a única coisa que a CBF poderia fazer, ou imposição, ó, a partir de agora está proibido e vocês vão se virar. Mas a FIFA permite, por exemplo, a FIFA também permite, a FIFA está acima da CBF. Então, ou tem uma imposição, ou o ideal que seria os clubes negociarem, conversarem, ó, tá bom, mas aqui eu tenho que usar a grama sintética até certo momento porque eu tenho uma necessidade aqui, mas daqui a 2 anos eu posso fazer essa transição em 2 anos, mas não tem esse acordo, é cada um defendendo o seu, e aí entra sempre a defesa de jogar pra galera. Não, quem torce para time de grama sintética vai defender a grama sintética, quem não torce não vai defender, mas chega que ter uma conversa madura, sério, ouvir os jogadores, dar um tempo de transição para quem tem, mas isso não existe. Cada um sempre defende o seu lado. É aquilo que foi colocado, né? Os jogadores, eles não tem nem dúvida. Eu nunca ouvi nenhum jogador falar que se sentia bem. Só os que jogam nos clubes que tem grama sintética. Mas até alguns falam com certas restrições. Você não vê ninguém sair em defesa claramente, né? O cara se omite ou fala de uma maneira mais delicada por uma questão óbvia, né? Você não vai atacar a empresa onde você trabalha. Há um aspecto, eu estou falando mais do caso do Palmeiras. O Atlético Paranaense foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro a colocar a grama sintética. Eu não sei como é que funciona lá o esquema de shows e tal. Aqui você tem 2 coisas batendo uma frontalmente com a outra. O estádio do Palmeiras, ele foi concebido para ser uma casa de espetáculos. Não tem como fugir disso. Então ele tem mais shows do que jogos de futebol. Isso é indiscutível. Mais shows do que... O ano passado foram, salvo engano, 77 eventos, sendo que 47 shows e 30 jogos de futebol. E ele só se paga, né? Ele só virou um negócio porque havia esse acordo. E é impossível fazer os shows que o Palmeiras consegue no seu estádio, a empresa, né, que foi contratada para isso, que é uma empresa americana, com os jogos de futebol. Não tem como. Já ficou claro que o gramado comum não vai resistir, não vai conseguir fazer isso. Então virou uma situação que não tem muito o que fazer, no caso do Palmeiras. Aí o Palmeiras pega um campo de opção e também mete uma grama sintética, que foi o caso de Barueri. Aí ficou uma coisa meio insolúvel. Aí entra realmente um lado até político na história. Se o Palmeiras não muda, por que o Botafogo vai mudar? Também tem muito show, né? Também lá no tapetinho do Botafogo. Esse eu sei que tem. Por que o Atlético Paranaense vai mudar? Então parece uma coisa meio insolúvel. Agora, prejudica os jogadores. Isso fica muito claro. Todos eles falam a mesma coisa. É meio bizarra até a situação. É só no Brasil que tem grama sintética. Agora, o Hugo fez um desabafo, eu acho que a gente tem que mostrar aqui, porque o Hugo é aquilo que eu falo, ele passou por maus bocados, tá? O Hugo no Flamengo, ele passou por humilhações, não que ele não tenha merecido as críticas. Ele foi muito mal no Flamengo. Ele mesmo assumiu que ele deslumbrou, que ele passou a ter uma vida fora de campo, que acabou atrapalhando no crescimento profissional dele. O Hugo foi muito atacado na época do Flamengo, ainda mais depois daquele gol contra o São Paulo, num jogo de mata-mata de Copa do Brasil, que ele perde a bola pro Brenner, não foi, Bruno? Que ele perde a bola pro Brenner, sim, na linha de fundo, e o São Paulo faz o gol, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil. O Hugo sofreu muito, ele foi muito humilhado, é aquele negócio, os humilhados serão exaltados, tá acontecendo, porque agora o Hugo tá na seleção brasileira, tá numa baita fase no Corinthians, e depois do Flamengo, ele ainda foi para um time pequeno de Portugal. Esse time de Portugal caiu para a segunda divisão com o Hugo sendo goleiro, e ele mesmo pensava, onde é que vai parar minha carreira agora? Ele disse isso. E aí, acaba surgindo uma chance no Corinthians do nada, com o Carlos Miguel indo embora,
E o Hugo hoje tá dando essa volta por cima. Vamos botar aí na tela, né, o que o Hugo falou depois do jogo. Ele disse o seguinte, abre aspas pro Hugo: eu tive que manter a calma, porque com qualquer atitude minha, eu poderia ser expulso e prejudicar o time. Então eu tive que manter a calma. Acho que na hora que ele chegou perto, ele reparou a besteira que ele tinha feito. Até diminuiu o ritmo que ele veio. Mas tem que repudiar essa atitude. Não pode existir. Não existe o cara invadir o campo para agredir um jogador. Os torcedores vieram, fizeram uma festa bonita. Acho que isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. E aí o Hugo, ele falou do drama pessoal, né, dele. Com essa situação de seleção brasileira. O Hugo abriu o coração e ele contou, né, que ele perdeu, ele e a esposa, 2 bebês, 2 gêmeos, durante a gestação. E ele dedicou à esposa dele, a Rawane Barcelos, a boa atuação na Arena da Baixada. Ele disse: gostaria até de fazer um desabafo, uma situação um pouco delicada. Pouco tempo atrás, minha esposa estava grávida. Nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça. Mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém. Nunca deixei de trabalhar, de desempenhar o meu trabalho, de dar o meu melhor. E hoje, poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer uma partida como essa, então eu vou dedicar essa partida de hoje para ela. Mostrar para ela que eu nunca vou soltar a mão dela. Na alegria, a gente vai estar juntos também. Então, é o desabafo do Hugo Souza. E é muito legal, né? Ver o amadurecimento dele, Vamp. Porque agora ele falando do casamento, ele estava deslumbrado no Flamengo. E é um outro goleiro. Lembra que teve até o negócio dos carros, né? Alguma coisa assim de carro e tudo. Então, mas aí agora voltou, tá tendo oportunidade, tá ocupando bem o espaço que o Cássio deixou, né? Um ídolo. Que por sinal, se der certo, os dois vão se enfrentar aí, provavelmente na semifinal, com a vantagem que o Cruzeiro tem e a vantagem que o Corinthians tem. Probabilidade de Hugo e Cássio estar na própria arena. O Hugo, que é tão querido pela torcida do Corinthians, como o Cássio, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, né? Lamento muito por esse fato aí, né? A gente tem que deixar na mão de Deus. Mas a verdade é que ele foi decisivo também ontem. Ontem teve uma cabeçada do Patrick. Ele defendeu bem, teve uma falta também que ele foi exigido, ele estava lá comparecendo, vem crescendo, convocado para a seleção pelo Ancelotti, né? E isso aí ganha mais amadurecimento e confiança. Em algum momento ele é capitão do time também. Então isso tudo faz com que amadureça não só para a equipe dentro de campo, mas para a própria vida familiar e o dia a dia de convivência com as pessoas.